Aluno novo. Tema 1 da unidade 2, né? Globalização econômica. Vamos lá. O que é globalização? Já falei de globalização para vocês? Não? Nunca? Esse nome, globalização? Não. Não? Tá bom. Mas globalização dá a ideia que é algo que acontece no mundo, né? Globalização, algo que é global, algo que atinge o mundo. Parece, né? Pelo nome, globalização. Eu ouvi, eu sei, você já disse postou no Instagram. Isso, muito bem. Globalização é um fenômeno, né, que atinge o mundo. É claro que, tipo, nem todas as pessoas do mundo conseguem ter acesso a todos os recursos que existem hoje em dia, para que a gente se comunique de forma rápida, receba informações de forma instantânea, enfim, se desloque no território de forma rápida também. Nem todo mundo tem acesso ali aos aparatos tecnológicos que fazem com que o mundo se integre cada vez mais. Mas a globalização é um fenômeno de integração entre pessoas, empresas, países do mundo todo. É um processo de integração. Então, por exemplo, agora vocês estão assistindo essa minha aula. Graças a quê? Graças a quê? A um celular, um smartphone, a um notebook, a um computador. Vocês têm aí aparelhos, não é? Que fazem com que vocês me escutem, me vejam, já que eu liguei a câmera, e vocês não, né? Só um detalhe aí, vocês não. Mas vocês estão me vendo e estão me escutando também. Então, isso acontece por quê? Graças aí aos aparelhos que vocês utilizam, que são aparelhos inventados há pouco tempo, na terceira revolução industrial, possivelmente, né? Todos eles. Possivelmente não, foram, todos eles. Inventados na terceira revolução industrial, que é a revolução da informática, da robótica, né? Das telecomunicações, enfim. Essa terceira revolução industrial, ela criou aí equipamentos que fazem com que a gente se comunique de forma muito mais rápida, receba informação de forma rápida, instantânea, né, praticamente. E outra coisa, essa terceira revolução industrial, ela trouxe muitas mudanças, né, tanto na questão da telecomunicação, quanto na questão também dos transportes, dos meios de transporte, que melhoraram bastante, e fazem com que as mercadorias circulem pelo globo de forma muito mais intensa. E a gente também, tipo, no livro traz até um exemplo aí de uma viagem que era feita na década de 1960, né, que durava 2 dias, e hoje em dia ela dura médio o quê? 12 horas. Então, houve também uma melhora nos meios de transporte. A gente vai ver isso aí também. Mas o que é que a gente tem que entender? É que essa integração que a gente tem hoje é uma integração que a gente chama de globalização. Essa integração que a gente tem cada vez mais intensa, rápida, o que faz com que isso aconteça, lógico que são as inovações, mas essa integração a gente chama de globalização. A integração é a globalização. A globalização é o mundo integrado. Agora, é claro que para a gente se integrar, a gente precisa de quê? De aparelhos, né? E nem todo mundo tem acesso a isso aqui. E outra coisa, a gente não precisa só do aparelho. Vocês precisam de quê? De ter uma internet. De ter uma internet. Vocês precisam de internet, vocês precisam acessar aplicativos, precisam acessar o WhatsApp, né? Para ter acesso ao link da aula, para, sei lá. E se vocês quiserem se comunicar com qualquer pessoa, agora, por exemplo, está assistindo minha aula e consegue mandar mensagem para o coleguinha? Consegue, claro que consegue. E o que é que faz com que isso aconteça? Existe uma rede mundial de computadores, existe a internet, existem os aplicativos, enfim, através de um clique você consegue receber a informação ou mandar a informação de forma instantânea. Ok? Tudo isso são inovações, né, que a gente vive hoje, são inovações da terceira revolução industrial. Então, esse mundo cada vez mais integrado, é o quê? É o mundo da globalização. A globalização é o fenômeno que explica a integração entre as pessoas, entre empresas e entre países do mundo todo. Mas aí, se você me perguntar, essa globalização, professora, prega que todo mundo tem acesso a tudo, tem acesso à informação rápida, tem acesso a um smartphone, enfim, para se comunicar, ela prega isso. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Porque dá a entender, de fato, quando você estuda globalização, que todo mundo tem acesso a tudo. Por isso que o mundo está cada vez todo integrado, essa globalização. Mas, na verdade, a globalização ela mostra muita desigualdade. E quando você vai estudar, você percebe que, na verdade, a globalização é muito desigual, porque nem todo mundo tem acesso a esses aparelhos tecnológicos, nem todo mundo, por exemplo, tem direito a assistir uma aula agora, né? Nem todo mundo tem isso, tem um smartphone, tem um notebook, um computador para assistir uma aula, e muitas vezes tem e não tem acesso também à internet, né? E sem internet também você não vai conseguir,
Por exemplo, eu falei agora há pouco com a Eduarda e não entendi nada que ela falou. Possivelmente a internet dela ali tá horrível, né? E ela não está conseguindo se comunicar comigo, com a gente. Então, perceba que é um conjunto de fatores que faz com que a gente se integre. E nem todo mundo tem esses fatores aí para se integrar, certo? Nem todo mundo tem. A globalização ela é muito perversa também. Quando a gente estuda globalização, no livro dá a entender que é uma coisa muito bonita, assim, que todo mundo tem acesso a esses recursos e tudo mais para se integrar. Mas nem todo mundo tem, certo? Então, globalização é um fenômeno de integração entre as pessoas, entre empresas, entre países do mundo todo, ok? E essa integração aí, ela acontece de vários pontos de vista, por exemplo, de vários vieses, né? Vários olhares, porque esse tema, ele se chama globalização econômica. Então, você faz isso, então a globalização só acontece do ponto de vista econômico? Não, de jeito nenhum. A globalização, é lógico que ela acontece do ponto de vista econômico, e a gente fala muito de empresa transnacional, né? Fala muito de transações comerciais entre países, entre pessoas. E eu posso comprar um produto agora, através de um clique no meu celular, que foi fabricado na China e vende lá. Eu posso comprar agora. Acessar aqui o aplicativo e comprar esse produto. O que é que faz com que isso aconteça? A globalização. A globalização. Essa integração que hoje em dia é muito mais forte. Ok, é a globalização. Mas, e isso é uma coisa, como é que eu posso dizer? Isso é uma forma da gente perceber a globalização do ponto de vista econômico, óbvio. Mas a globalização ela também acontece de outros pontos de vista. Tipo, eu posso estudar a globalização do ponto de vista cultural. Hoje em dia ficou muito mais fácil, muito mais rápido da gente assistir um filme que foi feito na Índia, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos. É claro que tipo, a gente consome muito mais produções estadunidenses do que produções de outros países, obviamente. Grande parte das coisas que a gente assiste, por exemplo, a Netflix, quem tem acesso à Netflix, ou então até na TV, enfim, são produções estadunidenses. Mas hoje em dia, percebam que os filmes de outros países estão cada vez mais chegando até a gente. E é graças a quê? Graças à globalização, esse fenômeno de integração entre o mundo todo. Integração cultural, integração econômica, integração política, integração social, enfim. A globalização faz com que a gente nos una, né, e consiga conhecer o mundo de vários vieses, com vários olhares diferentes, do ponto de vista econômico, político, social, cultural, entendeu? Por exemplo, outro exemplo do viés cultural. Hoje há muito tempo também, a gente tem muito acesso a músicas de várias outras nações. Tipo, é muito comum entre os boyzinhos, entre vocês, né? Boyzinho. Eu sou boyzinha também, mas assim, entre vocês é muito comum vocês terem acesso a K-pop, K-pop, como é que chama? A galera é da Coreia do Sul? Foi da, né? Coreia do Sul? É? Aquela galera da Ásia. Eu sei que vocês têm acesso a uns meninos asiáticos, né? BTS? É o quê? O BTS? BTS. Eles são de onde? Da Coreia. Coreia. Coreia do Sul ou Coreia do Norte? Coreia do Sul, né? Coreia do Sul. Acredito Coreia do Sul. do Sul, pronto. E é muito comum os boys dessa época, desse tempo aí, né? De agora, na verdade, ter acesso a uma outra cultura, assim. Porque geralmente, pelo menos até a minha época da minha adolescência, meu Deus do céu, eu tô falando como se eu fosse bem velha. Era muito comum o pessoal escutar música estadunidense. Mas hoje em dia eu percebo que isso já mudou. Tipo, os adolescentes têm muito acesso a uma cultura asiática, a uma cultura que, assim, está bem distante da gente, da nossa... É um outro mundo, é um mundo oriental e não um mundo ocidental. A gente está no mundo ocidental. Então, antigamente era muito comum as pessoas terem acesso a coisas do mundo ocidental, porque a gente está no mundo ocidental. E muito dos Estados Unidos, né? Mas hoje eu percebo que isso mudou já e as pessoas têm acesso a coisas de várias outras partes do mundo. E é a globalização faz isso, entendeu? É a globalização que faz isso. É claro que para que o mundo se integre, é necessário que existam os recursos. E aí os recursos, as inovações tecnológicas, são da terceira revolução industrial, obviamente, né? Que começou por volta de 1970. Faz pouco tempo que começou a terceira revolução industrial, né? Por volta de 1970. E, meu Deus, tem uma pessoa tão insistente aqui no meu WhatsApp. É dessa turma? Será? Mili? Não. Não é essa turma, não. Mili? Não sei. Sim. Tava
falando da terceira revolução, né? A terceira revolução industrial começou por volta de 1970 e ela é conhecida como Revolução Técnica, Científica e Informacional. Revolução Técnica, Científica e Informacional. E ela trouxe consigo todos os aparelhos, né, que a gente utiliza hoje e faz com que o mundo esteja cada vez mais integrado. Aí você faz, professora, a globalização é um fenômeno recente, ela começou junto com a terceira revolução industrial, com a revolução técnica, científica e informacional? Não. A globalização não começou com a terceira revolução. Oxe, começou quando? Começou agora, faz pouco tempo, tipo assim, agora 2000 para cá? Não. A globalização é um fenômeno de integração entre pessoas do mundo todo, pessoas, empresas, países do mundo todo. Então, quando é que os continentes estavam todos já em integração? Quando é que os continentes passaram a ser integrados? Diga aí, lembra aí na história. Vocês estudam isso em história. Quando é que os continentes passaram a se tornar integrados ao longo da história? Foi bem antes do século XX. Bem antes do século XX. Alguém faz ideia? Quando é que os continentes passaram, né, todos os países, ou praticamente quase todos os continentes ali, passaram a ser integrados? A origem da globalização não é agora, ela é bem antiga. Né? Não é recente, não. Agora, a nossa fase da globalização atual, a gente chama ela de globalização contemporânea, e ela começou, de fato, com a terceira revolução, que é essa globalização que faz com que a gente se comunique muito mais, se integre muito mais. Mas a globalização clássica, original, ela surgiu mesmo, ninguém vai dizer nada, né? Enfim, vamos lá. Ela surgiu com as grandes navegações dos séculos XV e XVI, a globalização. Aí você faz, hoje, por quê? Porque quando as potências europeias da época, né, os reinos da Europa, passaram a financiar as grandes navegações dos séculos XV e XVI, passou a ocorrer uma integração, a partir daquele momento, entre Europa, América, com o processo de colonização, né, exploração, África, também exploração, trazendo os povos, grande parte dos povos africanos para a América, para trabalhar de forma forçada, e também mantendo contato com a Ásia, muito forte, porque na Ásia tinha o comércio das Índias, né? Das especiarias das Índias. Então, é a partir das grandes navegações dos séculos XV e XVI que o mundo se torna cada vez mais integrado. E é aí que a gente diz que é o início da globalização. A globalização inicia com as grandes navegações dos séculos XV e XVI. É claro que, tipo, na época a gente não tinha como se comunicar de forma instantânea, receber informação em tempo real, não tinha, clicar num negocinho e já fazer uma compra, não tinha isso, óbvio, porque esse momento que a gente vive agora é um momento da globalização mais recente, que a gente chama de globalização contemporânea, mas no passado, né, lá pelos séculos XV e XVI, já estava nascendo aí a globalização, ela estava nascendo a bichinha. É claro que, tipo, entre um continente e outro, você tinha que navegar para você chegar, para você manter contato, mas essa integração entre quase todos os continentes do mundo já existia ali entre os séculos XV e XVI, com o processo com o início, né, das grandes navegações. Já existia. Então, se eu perguntar aí no simulado, enfim, se vocês virem alguma questão explicando, perguntando, o início da globalização é com as grandes navegações dos séculos XV e XVI. Mas a fase atual, a fase contemporânea da globalização, ela começa agora com a terceira revolução industrial, no final do século XX, no século passado, por volta de 1970, certo? Com a revolução técnica, científica e informacional, que é a terceira revolução industrial, que é o momento que a gente está vivendo ainda, certo? Tem alguns autores que dizem que a gente está vivendo uma quarta revolução já, que é a revolução da... como é que diz? Da tecnologia artificial, não. É da inteligência artificial. A gente está vivendo aí uma quarta revolução, seria da inteligência artificial. Mas alguns dizem também que essa quarta revolução está dentro da terceira. Então, enfim, não existe um consenso ainda geral de que a gente está vivendo a quarta revolução. Por enquanto, né, a gente vai falar que a gente está vivendo a terceira revolução, que começou por volta de 1970. E, através dela, né, surgiram aí melhorias significativas na questão da comunicação entre as pessoas, entre empresas, entre países. Também houve uma melhora significativa dos meios de transporte, que fazem com que a gente consiga se deslocar muito mais rápido no espaço do que antigamente. Enfim. Então, olha, esse parágrafo inicial aqui, ele é extremamente importante para você compreender todos os outros 4 temas. Entendeu? Os outros 3 temas, na verdade, né? Esse aqui mais 3. Enfim.
Então, esse parágrafo ele é muito importante. Muito, muito, muito importante mesmo. Se fosse vocês, eu pegava aí o marca-texto e grifava ele, porque ele é muito importante. O termo globalização, você tem que entender o que é globalização, senão você não entende o resto dos temas tudinho, porque essa unidade é sobre globalização, certo? Então, globalização é um fenômeno de integração. Perceba, a globalização é a integração entre pessoas, empresas e países. É o fenômeno que explica a integração, ok? Mas essa integração, para que ela exista, é necessário que exista o quê? A infraestrutura, o suporte, a tecnologia. E essa tecnologia é da terceira revolução industrial. Mas quando eu falo de globalização, eu estou falando de quê? De um mundo integrado. Estou falando de um mundo global, né? Globalização, de um mundo integrado. Então, olha, o termo globalização se refere ao fenômeno de integração. Essa palavra integração, fique na cabeça de vocês. Globalização é a integração, ok? Do ponto de vista social, político, econômico, cultural, né? Entre, como eu falei, aqui não está dizendo, né? Pessoas, empresas, países do mundo. Decorrente da intensificação dos fluxos internacionais de mercadorias, pessoas e capitais financeiros e da aceleração da difusão de informações viabilizada pelas inovações tecnológicas, aí vem aqui a bichinha, terceira revolução industrial, e pelo desenvolvimento dos transportes e das telecomunicações, terceira revolução industrial. Esse parágrafo, ele é muito importante, mais uma vez, ele é muito importante vocês entenderem o resto. Então, ele assim, entendeu? Pega aí o lápis para grifar, porque ele é muito importante. Uhum. Entenderam, né? O que é globalização? É a integração. A globalização é um fenômeno que explica a integração entre nós, agora. A gente está se falando aqui por causa da globalização, certo? Na verdade, não é por causa da globalização em si, né? A gente está falando por causa está se falando por causa das inovações da terceira revolução, mas o fato da gente estar se falando aqui agora, vocês estarem me ouvindo, é o fenômeno que faz com que a gente se integre cada vez mais. E é a globalização que faz isso. Promove essa integração. É a globalização. Ok? Então, o próximo tópico, vai terminar nossa aula, é revolução tecnológica. Aí, nesse tópico, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre as inovações da terceira revolução industrial e faz com que a gente se comunique cada vez mais. Já imaginou, vocês nasceram no mundo, no universo da internet já, né? Já nasceram no universo da internet, vocês. Mas já imaginaram um mundo sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram? Como é que seria? Eu vivi isso. Ai, meu Deus do céu, tô ficando velha. Eu vivi isso na minha adolescência. Uhum. Quase toda. Mas eu ainda peguei, assim, em 2006, foi quando eu tive primeiro acesso a um aplicativo. Foi 2006. Pois é. 2006. 2006, foi quando